Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula no canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que nós vamos utilizar o novo cartão para inserir um gauge, ok? Então, o gauge aqui nada mais é do que um indicador de performance, tá? Então eu tenho duas métricas aqui, o faturamento e a meta. E aqui, ó, de forma dinâmica, a gente tem quanto que nós atingimos, né, da meta. Olha só. Tudo isso aqui dinâmico. E isso, pessoal, não é um visual personalizado e eu vou provar para vocês. Olha só, é o novo visual de cartão. Ok? Então, a gente vai aprender a fazer este cartão aqui na aula de hoje. Se você já gostou da ideia, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, comentem, ative o sininho, tá bom? E aí você curtindo e comentando esse vídeo ajuda demais o canal, porque o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e vai acabar entregando para mais pessoas, ok? Então, dá essa força aí. Sem muita enrolação, bora pra aula. E aí, pessoal, antes da gente dar continuidade, eu quero mostrar para vocês qual foi a minha inspiração, né, a respeito dessa visualização. Então deixa eu vir aqui para o LinkedIn, onde eu fiz até uma publicação, e aí eu marquei esse rapaz aqui. Deixa eu clicar. E aí é esse rapaz. Inclusive, se você tem LinkedIn e não segue o Armand, segue ele, porque o cara é muito fera em questão de visualização de dados. E aí ele fez uma publicação mostrando o que está por vir aí nos novos cartões, e tinha esse gauge. Porém, né, não é algo que vai vir agora, tipo nos 2 próximos meses, 3 próximos meses, é algo que vai vir depois. Eu falei, meu, achei tão sensacional que eu não vou conseguir esperar. Eu vou criar um código, né, para chegar no resultado que ele havia mostrado em uma imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui a publicação. Não está aqui, mas ele publicou em algum canto aqui no LinkedIn, tá? Mas foi esse rapaz aqui, tá? O Armand. E aí eu conversei com ele, falei, meu, achei muito show aí a sua ideia. Eu criei um código, né? Praticamente recriei a imagem que ele postou, e aí eu falei, quero compartilhar esse código aí com a comunidade, tudo bem para você? Aí ele super solícito, além de dar os parabéns, ele falou, meu, pode compartilhar, inclusive me marca para eu ver, tá? O resultado. Então, tá aí, Armand. Quero agradecer aí pela gentileza, tá? E aí, o que a gente conversou, o código, eu vou estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Então, dando os créditos aí para quem merece, vamos realmente começar a colocar a mão na massa, tá? Aí, o que eu preciso que vocês façam? Vão lá no grupo do Telegram, aonde eu disponibilizei esse arquivo de texto, ok? Então, tem esse arquivo aqui de texto, ó, chamado Gauge. Vocês vão precisar baixar. Jefferson, onde que está o link do grupo do Telegram? Está na descrição aqui desse vídeo. Ah, Jefferson, eu não tenho um Telegram. Então, você vai ficar sem esse arquivo, tá? Caso você não utilize o Telegram, baixe o aplicativo, vai lá no grupo, pega o arquivo e depois exclua, tá bom? Mas você vai ter que ter ali o Telegram para pegar o arquivo. Beleza? Falado isso, agora deixa eu mostrar realmente o que a gente vai construir. Aqui eu tenho um modelo de dados que a gente vem trabalhando bastante aí ao longo das últimas aulas, que é esse aqui, ó, onde eu tenho duas fatos, uma de vendas e uma de meta, e as dimensões ali conectadas às fatos. E aí a dimensão que nós vamos utilizar neste exemplo aqui é a calendário, ok? E aí eu tenho três informações que vão constar no cartão. O faturamento, que é o total de vendas desse período selecionado, vai aparecer aqui no cartão. Eu tenho também o total de meta desse mesmo período que vai aparecer aqui no cartão. Aí o faturamento dividido pela meta, eu tenho a porcentagem da meta, que é esse percentual que vai aparecer no cartão. Olha só, tudo isso aqui dinâmico de acordo com os filtros que a gente aplica aqui no painel. Beleza? Então vamos lá. Vamos realmente começar. Então, botão direito, vou adicionar um visual. Qual que vai ser o visual? O visual aqui, ó, do novo cartão. Prontinho. Agora eu vou pegar a primeira informação, que é essa aqui de faturamento, e vou trazer para dentro desse cartão. Então aqui na minha pasta eu já tenho essa medida, tá, de faturamento. Percebam que o mesmo valor apareceu aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Deixa eu diminuir aqui um pouco esse cartão. E aí eu vou fazer algumas formatações. Por exemplo, aqui na vertical eu quero alinhar essa informação de faturamento não ao centro, mas aqui ó, na parte superior. Então a gente vai vir aqui nas configurações, vamos selecionar o cartão. No layout, tá? No alinhamento vertical, a gente vai colocar para ir para o topo. Ok? Agora, olhem só, ele veio aqui com essa cor branca de fundo e uma borda aqui, ok? Primeiro, vamos arredondar essa borda aqui, ó. Eu não quero ela reta, então com o cartão selecionado, a gente vai vir aqui, ó, em formas, vai colocar retângulo de cantos arredondados. Percebam que arredondou aqui demais. Eu quero algo mais discreto, então vou colocar tamanho 5, tá vendo? Ficou aqui, ó, algo que eu acho que fica bem mais agradável. Agora essa cor branca aqui de fundo não está legal, então aonde que a gente vai? Vou vir aqui em cartões. Aqui, ó, em preencher, eu vou colocar uma cor cinzinha bem clarinha, ok? E aí vou colocar aqui uma certa transparência. Pronto. Vai ficar com esse resultado aqui final, tá bom? Dessa maneira aqui. Show! Essa borda aqui, depois a gente vê se eu aumento a espessura dela ou diminuo. Mas a princípio eu vou deixar assim. Agora que vai vir um pulo do gato. A gente vai colocar esse gauge bem aqui. E onde que eu vou conseguir esse gauge, ok? Primeiro, vamos lá. Vamos pegar aquele arquivo que eu disponibilizei para vocês, que vocês já baixaram, tá? Vamos copiar ele, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Agora a gente vai criar uma nova medida, ok? Botão direito, nova medida. E aí eu vou colar. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês, ok? Então, isso aqui
esse arquivo que eu disponibilizei, ele é uma medida, que eu já coloquei esse nome aqui, ó, Gauge, mas vocês podem mudar o nome dessa medida. Coloquei aqui um jabá, né, falando que fui eu que desenvolvi esse código, tá bom? E aí as minhas redes sociais, tá? Me sigam lá no Instagram, sigam também aqui no LinkedIn, me sigam, se inscrevam aqui no YouTube, tá? E aí tem um grupo do Telegram, beleza? E eu acabei não salvando a medida, então vamos lá, botão direito, medida, vou lá. Agora eu vou apertar Enter, né, para salvar essa medida. Essa medida aqui, ela é uma imagem, tá? Então tem deixa eu diminuir aqui um pouco para o zoom. Todo isso aqui, ó, é um código que eu criei. E aí eu estou disponibilizando esse código aqui para vocês, tá bom? E aí percebam que a gente tem aqui, ó, o Data Image. Tudo isso aqui é uma imagem, ok? Uma imagem dinâmica, onde a gente pode colocar textos, números, a gente pode colocar cores, ícones, tudo dinâmico de acordo com os filtros que a gente aplicar no relatório, porque ela não é uma imagem estática. E aí, se você quiser, né, aprender realmente a criar esse código tintim por tintim do zero, aí no meu curso, né, são mais de 200 aulas só a respeito dessa parte aqui de HTML, de CSS e SVG, tá bom? Então, dito isso, agora eu já expliquei que isso aqui é uma imagem, a gente vai associar essa medida aqui, ó, no nosso cartão. Então, com o cartão selecionado, a gente vai vir aqui nas formatações, deixa eu minimizar aqui a parte de preenchimento e de preencher. Então, a gente vai habilitar agora essa opção aqui, ó, imagem. A partir do momento que a gente habilitou, vamos maximizar, você pode colocar uma imagem local ou uma URL da imagem, ok? E aqui, ó, na URL da imagem, a gente vai clicar nesse FX para trazer aquela medida, ok? Então agora, a gente vai selecionar agora o Gauge e vai clicar em OK. Não apareceu nada, por quê? Por conta do seguinte, nessa questão de utilizar SVG, a gente precisa, né, colocar um tamanho fixo aqui, não pode deixar ele no automático. Então, a princípio, vou colocar o valor 200, olhem só, já apareceu uma imagem aqui para nós, interessante. Só que aqui eu tenho o faturamento e aqui eu tenho a imagem. Eu quero que a imagem venha para baixo do faturamento. Então aqui na posição eu vou colocar na parte inferior, ok? E aí, prontinho. A imagem ficou pequena, aí você pode aumentar aqui. Olha só, a princípio eu vou colocar o tamanho 300. 300 aqui para mim ficou legal, tá bom? Aí você pode controlar aqui o tamanho, tá? Seja maior ou menor, você escolhe. A princípio aqui 300 eu achei interessante. Olhem só. Agora vamos fazer uns filtros aqui e percebam que não está mudando absolutamente nada. Por quê? A gente precisa vir na medida e fazer algumas configurações. Olhem só, eu tenho essas variáveis aqui em cima e eu tenho essas outras variáveis aqui embaixo. E aí eu vou explicar tintim por tintim o que se trata essas variáveis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Ao invés de aparecer aqui 0%, eu quero que apareça o valor da porcentagem, ok? Então, vamos voltar na nossa medida. E aí, nós vamos colocar a medida que retorna a porcentagem nessa variável aqui, ó, porcentagem. Tá vendo que eu coloquei aqui o valor 0? Eu vou apagar o 0 e vou trazer a porcentagem da meta, ok? Vou apertar Enter, vamos ver aqui agora o que nós já temos. Olhem só, 102%, 102%, inclusive, ó, a setinha já está funcionando também. Olhem só, incrível isso aqui, né? Isso aqui, pessoal, já merece um like aí, porque um conteúdo como esse aqui de forma gratuita, tenho certeza que vocês não verão em lugar nenhum, viu? Mas vamos dar continuidade. Por quê? Olhem só. Aqui está aparecendo 100 casas decimais, ok? Mas isso foi porque eu configurei, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Caso vocês queiram casas decimais, olhem só. Aqui eu tenho a variável porcentagem e aqui eu tenho a porcentagem formatada. E aí eu utilizei o format. Percebam que no format eu estou chamando essa variável aqui em cima. E aí se você quiser uma casa decimal, olhem só, você coloca ponto, 1 0, uma casa decimal, 2 zeros, duas casas decimais e assim sucessivamente, tá? Olhem só agora como ficou. Tá vendo? Duas casas decimais. Ah, eu quero uma casa decimal, coloca ponto 0. Olha só, uma casinha decimal. Tudo isso aqui agora fica dinâmico, tá? Porém, eu prefiro sem as casas decimais, só a porcentagem assim. Então, coloco 0%, ok? Próximo passo, o que a gente vai fazer? Olha só, aqui eu já tenho a porcentagem. E aqui, ó, na meta, percebam que está zerado. Agora eu quero que apareça essa informação aqui no nosso cartão. E aí? Vamos voltar na medida. E aqui eu tenho, ó, o valor da meta. Onde está 0, eu vou trazer a medida que me retorna o valor que eu quero, que é essa aqui da meta. Só apertar Enter. Olhem só. 104, 104. Vamos fazer os filtros aqui. 112, 112. Setembro, 115, 115. Então, já está totalmente dinâmico, ok? Olha que incrível, né? E agora, né, isso aqui é o básico, tá? Agora, digamos que você queira modificar essas cores, que você queira modificar aqui o tamanho dos rótulos, as cores dos rótulos, essa cor aqui da porcentagem, modificar essa cor aqui da seta, modificar essa cor aqui, a espessura da linha da meta, tudo isso a gente vai ver a partir de agora, tá? Então vamos lá. Vou selecionar aqui o Gauge e agora nós vamos para esse bloco de comando aqui, onde tem as formatações. Olha só, a gente tem uma pancada de formatação aqui, tá vendo? Olha só, uma pancada aqui de formatação.
E aí, imagine que essas variáveis aqui é como se fosse esse bloco aqui, onde os visuais, sabe? Quando a gente vai querer mudar, por exemplo, tela de fundo, modificar o eixo X, o eixo Y, a cor do rótulo de categoria, a cor do rótulo de dados. No nosso caso, são essas variáveis que vão controlar, ok? E aí, a primeira coisinha que a gente vai modificar é essa linha aqui em cima, tá vendo? Esse divisor. Ele está com essa cor aqui. Porém, se você quiser modificar essa cor, você vai vir aqui nessa variável. Inclusive, deixa eu dar o zoom aqui. Então, essa variável divisor cor vai mudar exatamente aquilo. A princípio, eu vou colocar essa cor aqui, ó, vermelha. E a princípio, olhem só, deixa eu voltar aqui, a gente tem aqui uma cor hexadecimal. Nada impede de você chegar aqui e colocar cor em inglês, tá? Lembrando, tá, que textos precisam estar dentro de aspas. Onde a gente tem números aqui, ó, os números, eles não precisam ter as aspas, somente o que for texto, tá? Ó, então agora aquela linha do divisor, eu coloquei a cor vermelha, ok? Vamos ver como que ficou isso aqui? Olhem só, a cor já mudou aqui pro vermelho. Ok? Porém, não é essa cor que eu quero, né? Eu quero uma outra cor aqui, que é um cinzinho um pouquinho mais claro, tá? Então eu vou colocar assim, ó, D1, D1, D1. Vamos ver como que isso aqui ficou. Olhem só, ficou um cinzinho aqui, ó, bem discreto, tá bom? Agora, digamos que você queira modificar as fontes aqui dos textos e dos valores. Como que a gente vai fazer isso? Simples. A gente tem essa variável aqui, ó, que vai controlar. O padrão aqui é calibre. Porém, se eu chegar aqui, ó, e colocar uma fonte nada a ver, olha só. Lembrando que pode ser qualquer fonte que tenha no seu computador, tá? WebGings. Acho que é essa. WebGings, eu acho que é isso. É umas fontes que tem aí uns símbolos, né? Deixa eu ver. E prontinho, tá vendo? Modificou aqui para nós, colocou essa fonte. Claro que não é essa fonte que a gente quer, né? A princípio eu vou colocar isso aqui, ó. Segoi, UI. Só já modificou aqui para nós, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, tá vendo esses valores aqui, ó, 0, o 100, o max, esses textos aqui embaixo, a gente vai modificar a cor deles. Como que a gente vai fazer isso? Bem aqui, ó, a gente tem essa variável aqui, ó, label cor. A princípio tá uma cor preta, mas vou colocar uma cor aqui vermelha, só para vocês verem aqui o que essa variável muda. Olhem só, coloquei a cor vermelha, modificou esses textos aqui para nós, ó, colocando na cor vermelha. Porém, não é isso que eu quero, né? A princípio aqui para esse label cor, eu vou colocar um cinzinha, entre um preto e um cinza, tá? Então vai ser um 4F, vou colocar assim, um 4F, 4F, 4F. Vamos ver aqui como que ficou, olha só. Ficou um cinzinho aqui, mais escuro, tá? Pronto. Agora, os marcadores. Opa, esses marcadores são legais. Por quê? Tá vendo esses riscos aqui, ó? Esses risquinhos? Esse traço, tudo isso aqui são os marcadores. Então a gente pode, né, modificar a cor deles nessa variável aqui. A princípio, eu vou colocar uma cor azul, só para vocês verem aqui do que se trata. Okay? E aí daqui a pouquinho a gente já muda para a cor que a gente desejar. Tá vendo? Apareceu o azul. Claro que não é essa cor que eu quero, né? Então a cor que eu quero vai ser a seguinte. Vou colocar um cinzinha também, tá? C0, C0, C0. Cinzinha agora um pouquinho mais claro. E aí ficou dessa maneira aqui, ó. Ficou mais discreto, tá bom? Agora, olhem só, digamos que você queira modificar as cores aqui dessas barras, ok? E aí, olhem só, nós temos aqui o status embaixo, bom? Então, esse status, olhem só, esses quadradinhos, eles levam em consideração as cores que a gente colocar aqui em cima, bom? Então, vamos modificar isso. Nós temos as seguintes variáveis. Olhem só, eu tenho aqui a cor abaixo, a cor média e a cor acima. A princípio, nessa cor abaixo, eu vou colocar um vermelho bem gritante, ó. Vou apertar Enter, vamos ver o que isso aqui modificou para nós. Olhem só, já ficou esse vermelho aqui, ó, gritante, tá bom? Agora, nesse amarelo aqui, vamos colocar um amarelo mais gritante também? Olhem só, então vou colocar agora F00. Oh, deixa eu colocar aqui, ó, orange, ok? Cor laranja. Vamos ver como que fica isso aí. Olhem só, já modificou aqui e modificou aqui. Agora, esse último, a gente vai colocar um verde aí, bem gritante também, ó, 000F0. Ok? Claro que não vai ser essas cores, tá? É só para vocês verem mudando, tá vendo? Olhem só, conseguimos modificar. Beleza, só que não é isso que eu quero. Quero utilizar outras cores, tá bom? Então, as cores que eu vou utilizar aqui, ó, na barra abaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma cor, um cinzinha bem claro, tá? Então, eu vou colocar D0, D0, D0. Na cor média, eu vou colocar um azulzinho claro, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 64A2DF. E aqui acima, tá? Então, normalmente não, isso aqui vai ser a cor quando passar da meta. Então, eu vou colocar um verdinho, mas um verdinho claro. 83, C6, E5. E olhem só o resultado, como que vai ficar. Olha só. Assim, para mim, fica mais agradável. Okay? Mas aí você pode utilizar aquele padrão, né, de vermelho, amarelo e verde. Não tem problema. Show! Agora, olhem só, o que a gente pode fazer? Okay? Então, aqui, ó, eu estou falando, eu tenho de 0 a 100. Porém, olhem só, essa parte aqui do status, onde a meta está abaixo, está indo do 0 ao 50. O médio está indo do 51 ao 99. E o máximo, né, aqui, ó, do 100 em diante. Digamos que você queira modificar isso aqui, né? Que nem no meu exemplo.
a porcentagem da meta, quando ela estiver menor que 80%, vai ficar abaixo, ok? Então, essa barrinha aqui, ó, ela tem, essa barrinha aqui, ó, do abaixo, ela tem que aumentar. Eu não quero ela no 50. Como que eu sei que está no 50? Por conta disso aqui, tá? Eu setei ela aqui, ó, no 0,5. Porém, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, só para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, tá vendo? Vou modificar aqui agora. Olhem só. Ela tá vindo aqui, ó, no 0,5. Eu quero que seja do 0 ao 80, ok? Do 0 ao 80, que seja o status abaixo. Então, nessa variável aqui, eu vou colocar 0,8. Olhem só, já aumentou aqui para mim, tá vendo? 0,8 ficou abaixo. Beleza? Isso aqui você pode controlar. Ah, digamos que você fala que é no 6. Olha só, do 0 até o do 0 ao 6. Aí você coloca em valores decimais, tá bom? Essa variável aqui, ó. Vou mostrar, cadê? Olha só, nessa variável aqui você vai colocar em valores decimais, tá bom? Então, até 80% ele vai ficar no status abaixo. Aí de 80 a 100, que é o número 1, ele vai ficar no status médio. Mas você pode modificar, por exemplo, ó, se você chega aqui e fala que até 120% é médio. Aí você coloca 1.2, tá vendo? Ele já modificou aqui para nós. Olha só. Porém, no meu caso aqui, ó, vai ser dessa maneira, no 1, ok? Então, olha só, de 0 a 80 o status é baixo, de 80 a 100 médio, acima de 100, né? É que ele bateu a meta, então fica num status alto. Beleza? Show! Agora nós temos a parte aqui que a gente vai ver, ó, referente à meta, tá vendo? Essa linhazinha aqui, ó, representa a meta. Então, a gente tem essas configurações aqui, ó. Primeiro, a posição dela, ok? A princípio, eu setei aqui o valor 1, que corresponde a 100%, mas você pode modificar, por exemplo, pode falar que a meta é 0,8, 80%. Percebam que a seta, ela já andou um pouquinho para cá. Digamos que você fala que a meta é 120, você pode colocar aqui, ó, 1,2. Olha só, tá vendo? Agora a meta veio para cá. Ou você pode trazer uma medida e deixar essa meta aqui dinâmica. Porém, no meu caso aqui, ó, eu vou setar para todo mundo aqui, ó, que a meta nesse cenário aqui, ó, sempre vai ser o 100%. Beleza? Próximo passo. A linha da meta. Você pode modificar a cor e a espessura dela. A princípio, eu vou colocar uma cor vermelha. E aí a espessura, eu vou trazer um valor aqui, ó, 10. Olhem só. Ela vai ficar bem gordinha, tá vendo? Você consegue controlar isso aqui também. Porém, vamos deixar no padrão, né? Aqui a linha da meta. Eu vou deixar naquela cor preta. Você pode colocar 3 zeros ou 6 zeros. E aí a espessura, você pode colocar assim, ó, 2,5, ou no meu caso aqui eu vou colocar 3. Eu acho que 2 ficaria melhor, né? Mas 3 ficou legal, tá bom? Próximo passo, tá vendo aqui, ó, essa seta. Digamos que você queira modificar a cor dessa seta. Você consegue? Com certeza. Olhem só. A gente tem essa variável aqui, que está retornando essa cor. Mas digamos, ó, vou colocar uma cor aqui verde. Uma cor azul, vai. Cor azul. Olha o que vai acontecer. Já conseguiu modificar a cor da seta. Bom, porém, a seta eu vou colocar ela numa cor aqui, nem um preto muito escuro e nem um cinza, tá? Vai ficar ali intermediário. Então vou colocar 3F, 3F, 3F. Vamos ver como ficou? Olha só, ficou dessa maneira aqui, ok? Agora, o que a gente tem mais aqui? Vou ver aqui as variáveis, vamos lá. Ah, tá. Vimos aqui a seta. Agora a gente pode controlar o seguinte: a cor daquela porcentagem, o tamanho da porcentagem e a posição vertical. Aí você vai falar o que é a porcentagem? Isso aqui, ó. Então, primeiro vamos ver ali a questão da cor, né? Então, digamos que seja uma cor vermelha. Olhem só. E o tamanho, ao invés de 20, eu vou colocar uma cor menorzinha, vou colocar o tamanho 10. Olhem só. Então, já apareceu aqui para mim, tá vendo? Cor vermelha, tamanho 10. Isso aqui fica tudo dinâmico, tá, pessoal? Olhem só, dinâmico. Porém, olha o que aconteceu agora. Quando eu diminuí, ficou um espaço aqui, né? Concorda comigo? Vou tentar dar um zoom aqui. Olha só, ficou um espaço entre a seta e a porcentagem. E aí a outra variável controla isso para nós, ok? Aquela variável da posição vertical. Olha só, cadê? Posição vertical. Então, quanto maior esse valor, mais ela vai descer. Quanto menor esse valor, ela vai subir. Então, como eu quero que suba um pouquinho, né? Eu vou colocar talvez aqui, ó, o valor 70. Vamos ver se esse valor ficou legal. Olha só, 60 ele ficou muito grudado aqui, né? Então, vou colocar 65. Agora, 65 ficou interessante, tá bom? Porém, vamos voltar aqui ao original. Primeiro, o valor ali da porcentagem eu quero da mesma cor da seta. Então, copiei a cor aqui da seta e colei aqui embaixo. O tamanho eu quero 20, e aí a posição estava onde? 70 ou 75? Era 75, né? Vou colocar 70, se não dá a gente corrige. Olha só, realmente, ó, o 70 ele ficou aqui ainda em cima. Então, vamos descer ele um pouquinho, aí a gente aumenta esse espaço. Olha só. Então, essas variáveis aqui que a gente consegue
controlar a porcentagem, ok? O próximo, o que vai ser aqui? Vamos lá. Ah, tá. Meta título, olhem só. Então, olhem só esse texto que está aparecendo aqui, target. Digamos que você queira que apareça outro texto. Você modifica aqui, ó. Por exemplo, quero que apareça meta. Olhem só, vou escrever aqui meta. E aí coloco 2 pontos e um espaço, tá? E aí, isso será refletido já no nosso código. Olhem só, meta, ok? Próxima variável, o que a gente pode modificar aqui, ó? Ah, tá, olhem só, bem interessante essa agora aqui, ó. Meta label tamanho. O que significa? É o tamanho desse título aqui? Não, é o tamanho desse camaradinho aqui, ó. Desse camarada. Tá vendo que ele está pequenininho? Então, digamos que você queira aumentar ele um pouco. Olhem só. Para você voltar nessa variável, colocar, por exemplo, aqui, ó, o tamanho 15. Olhem só, já aumentou aqui para nós. Bom, ficou bem interessante. Aí, se você quiser, por exemplo, abreviar ele, né, dessa maneira que eu fiz aqui no meu, basta, né, você fazer uma formatação para abreviar aqui, ó, nesse valor aqui, ó, da meta. Beleza? E aí, se você tem alguma dificuldade, tem vários vídeos aqui no canal falando como que a gente consegue abreviar de forma dinâmica, né, para quando estiver na casa dos bilhões aparecer abreviado com BI, quando estiver na casa dos milhões abreviado com MI, aparecer na casa dos milhares com K ou com 1000, ok? Então, isso aí, acredito que vocês já saibam fazer. Show? Agora, vamos ver as próximas variáveis. O que a gente tem aqui? Praticamente acho que acabou, né? Ah, tá, claro, né? Caso você queira modificar esse texto aqui, ó, de status, né? Ao invés de aparecer status, aparecer uma outra palavra, você modifica aqui, ó, no status título. E aí também nós temos aqui, ó, essas variáveis que aparece o texto abaixo, médio e alto, caso vocês queiram modificar esses textos aqui. Tá bom? Vou modificar só um, tá? Por exemplo, ao invés de aparecer abaixo, você queira que apareça em inglês, por exemplo, low. Assim, low. Ou abaixo, olha só, low, tá bom? Aí, criatividade é com vocês. A princípio, abaixo. E aí, para esses status aqui, ó, eu coloquei também tá, o tamanho do label. Por exemplo, o padrão aqui é 10. Se eu colocar um valor 5, olhem só, o tamanho do texto vai ficar bem pequeno. E aí, claro que se aumentar, ficará maior. Vou deixar aqui no padrão 10. Ok, galera? Então, essas aqui são todas as variáveis possíveis. Olhem só que interessante isso aqui, né? E aí, pessoal, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Isso aqui é um conteúdo exclusivaço aí que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui realmente eleva, né, o nível das visualizações e mais do que isso, né, gera insights. Então, isso que é o mais importante, tá? Você unir um design bonito com realmente informações relevantes que ajude na tomada de decisão, ok? E aí, se esse conteúdo foi útil para você, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e interajam com esse vídeo curtindo e comentando, tá? Isso aqui ajuda demais o canal a crescer, ok? Porque se você curte, se você comenta, o YouTube vai ver que esse é um conteúdo relevante e acaba entregando para outras pessoas. E aí vai ser uma troca. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, né, com esses conteúdos exclusivos que eu venho trazendo para vocês aí toda semana. Okay? E aí, conforme o canal vai crescendo, né, o intuito, né, é sempre fazer o quê? Sempre continuar postando mais vídeos. A princípio, eu estou postando um por semana, mas o intuito, né, é postar de 2 a 3 toda semana para vocês. Ok, galera? E aí, o que eu vou fazer? Olhem só. Vocês vão conseguir, né, com esse card que eu vou deixar aqui ao lado, né, fazer um ranking muito top com os principais vendedores, os top 3 vendedores, utilizando esses novos cartões. Okay? Então, isso aqui já é um vídeo que eu já publiquei há algum tempo atrás. E se você ainda não viu, assista, porque está imperdível. É um conteúdo muito rico, com muitos insights interessantes aí para vocês adaptarem para a realidade no seu dia a dia. Okay? Então, assista lá e aí tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Essa aula foi isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui!